é sempre que eu participo de algum evento literário, muitas mulheres compartilham histórias muito tristes comigo. Mas é uma coisa assim, 100%. E aí dá a sensação que, infelizmente, 100% das mulheres têm alguma história de assédio na vida. Eu sinto que a gente precisa falar mais sobre isso, porque enquanto isso estiver obsceno, né, fora da cena, estiver nos bastidores, estiver no obscuro, corre o risco de acontecer cada vez mais. Que eu fazia a Helena, que se relacionava com a personagem da Regiane Alves, que sofria violência do marido. E é muito bom a gente poder verbalizar enquanto violência, porque para descaracterizar a violência apenas como o âmbito físico. Existem várias camadas de violência. Eu morei lá em 2006, eu tinha 18 anos. E aí, o primeiro semestre eu morei no kibbutz, eu trabalhei como jardineira. E aprendi a falar hebraico. Pra que eu tô falando se você não tá indo? Mas eu falei tudo que eu já tinha falado. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Isto é Gente Entrevista. Eu sou Marília Barbosa e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, atriz, roteirista, autora, escritora de livros, de contos, Priscila Steyman. Obrigada, Marília. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Uma felicidade. Admiro muito a Isto É. E vambora. Maravilha. Bom, vamos começar falando sobre o livro, né? Que é a maior novidade que eu não estava sabendo. Você também é escritora de livros, né? Não só de roteiros e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Bom, esse aqui é um conto que eu escrevi, chamado Nasceu Menina, que eu lancei pela Janela Livraria, em parceria com a Mapalab. É o seguinte, a Janela Livraria, a Mapalab, tem um projeto de plaquetes, que são mini-livros, que eram comuns assim no século passado, e eles estão voltando com essa proposta numa ideia de democratizar a literatura, porque é uma leitura barata e rápida. Ok. Então, assim, custa R$25, você compra no site da Mapalab, e a ideia é você ler numa sentada. Você senta e lê o livro, assim. A minha história é sobre um corpo feminino ao longo do tempo. Então, é a história de uma mulher, desde o seu nascimento, enquanto corpo feminino, passando por diversos temas como desejo, sexualidade, machismo, patriarcado, até chegar na maternidade, no casamento, na relação. É um corpo sempre permeado pelos critérios sociais, pelas imposições sociais, culturais, até chegar num rompimento, numa libertação, assim, no final. Já dando spoiler. Mas é assim, é um drama. É um conto forte, potente e que eu venho sentindo que causa muita identificação nas mulheres, infelizmente. Porque 2 temas muito fortes no conto é abuso, assédio e um movimento muito, infelizmente, muito forte que está acontecendo é sempre que eu participo de algum evento literário sobre o conto, muitas mulheres compartilham histórias muito tristes comigo. Mas é uma coisa assim, 100%. E aí dá a sensação que, infelizmente, 100% das mulheres têm alguma história de assédio na vida. E eu sinto que a gente precisa falar mais sobre isso, porque enquanto isso estiver obsceno, né, fora da cena, estiver nos bastidores, estiver no obscuro, isso corre o risco de acontecer cada vez mais. E quando a gente traz o assunto, a gente transborda pautas que são muito necessárias de serem transformadas. E a transformação, eu acho que só vem pela conversa, pela legitimação e aí sim pela transformação.
E, ultimamente esse assunto tem sido mais abordado, culturalmente, tem levado também esse tema para TV e para novelas, cinema, teatro e tudo mais, assim. Fala um pouquinho da importância de abordar esses assuntos para que a pessoa consiga para que esse assunto consiga chegar na tela e na casa das pessoas, assim. Uma das movimentações, assim, um dos objetivos, uma dos arcos, né, que a arte solta ali, em flechas inconsciente. Eu acho que a arte trabalha muito com o inconsciente, mas eu acho que, assim, a conscientização do inconsciente. Então, por exemplo, para mim, a arte tem um objetivo muito forte de identificação. Eu acho que as pessoas gostam de algum de algum espaço artístico quando elas se identificam, se veem projetadas naquilo. Então, quando você coloca pautas que são necessárias para a sociedade na arte, isso gera uma transformação. Eu acho assim, a arte é um agente transformador fundamental numa sociedade, numa cultura. Porque eu acho que a morte acontece não com o fim, e sim com o esquecimento. Eu acho que uma cultura que esquece de si é uma cultura que morre. Eu acho que a arte tem esse papel, a cultura, o cinema, sabe? Assim, a nossa cultura tem o papel de manter viva a nossa história, principalmente do ponto de vista de lembrar não só para não esquecer, mas lembrar para não repetir. Então, eu acho que eu acho que a dramaturgia, assim, quando a gente coloca assuntos dentro da dramaturgia de uma maneira bem costurada, você se identifica, você se vê fazendo parte daquela história. E eu acho que quase que faz um movimento analítico, sabe? Assim, de uma análise mesmo, de você ter o distanciamento, porque aquilo tá acontecendo com o outro, não com você. Então você consegue se observar a partir daquilo e principalmente aprender, porque você vê possibilidades de ações sem você ser o agente daquilo ali, né? Você tá como observador. Então, eu acho que isso traz questionamento para a vida, né? Assim, incita o questionamento se você estiver disponível, disposto a se questionar, a modificar. Na última novela que você fez, né, Vai na Fé, você trabalhava num núcleo ali que tinha a questão do abuso, né, da personagem da Regiane Alves com o marido dela e tudo mais. Como que foi tratar esse assunto, assim, numa novela das 7 que fez tanto sucesso e tudo mais? Eu sou muito grata à Rosane Schwartzman, que escreveu essa personagem, e ao Paulinho Silvestrini, o diretor da novela, por eles terem confiado em mim essa personagem que a Rosane escreveu com a equipe dela, Renata Correia, Renata Sofia, Mário Viana, Pedro Alvarenga, Fabrício Santiago, a equipe de pesquisadores também, e a equipe de direção do Paulo Silvestrini, porque foi uma personagem muito importante na minha carreira. E eu tive muita. Pra mim, eu fui muito feliz interpretando ela, porque eram pautas que eu acreditava muito. Então, pra mim, era muito bom dar vida a uma história que eu concordava com tudo que a personagem estava falando, sabe? Fica mais fácil, né? Era muito bom, porque assim, nossa, era um universo muito diferente do meu, em diversos aspectos. Era uma personagem muito diferente de mim em diversos aspectos. E uma personagem que me ensinou muito. E é interessante você ter falado isso, né, da personagem que eu fazia, a Helena, que se relacionava com a personagem da Regiane Alves, que sofria violência do marido. E é muito bom a gente poder verbalizar enquanto violência, porque para descaracterizar a violência apenas como o âmbito físico. Existem várias camadas de violência. Existe a violência física, existe a violência psicológica. E eu acho que ali o que a personagem sofria, em alguns momentos foi para a parte física, tinha algumas cenas que foi para a parte física. Mas a principal camada ali, o principal recorte
a autora, que a equipe fez, foi a violência psicológica. E quebrando a autoestima, né, da mulher, quebrando o potencial da mulher. E foi isso que a personagem da Helena trouxe para ela, a partir de uma perspectiva muito interessante, que é assim, quem realmente é capaz de ajudar o outro é o outro. A própria pessoa tem dentro de si o potencial de evolução. Então, assim, você aprende, você observa, você é instigado pelo outro, mas tudo, assim, é mais transformador, de fato, assim. Eu acho que a prática vem mesmo quando parte de si. Então, não é o outro que vai te salvar. Que também é uma perspectiva muito machista, né? Que a gente tinha, assim, dessa sociedade patriarcal, de que o homem vai salvar a mulher. O homem vai sustentar a mulher, porque é muito perigoso isso. A partir do momento que o homem sustenta uma mulher, em algum momento ele pode escolher deixar de sustentar. E aí isso fragiliza a mulher. Então, o mais importante é a mulher se construir de uma maneira independente. Independente financeiramente, independente emocionalmente. É óbvio, tem o amor, tem a relação, tem o outro. Mas o outro não vem para te salvar. Sim. Então, o outro vem para te multiplicar. O outro vem sabe, para iluminar ainda mais as suas potências, para deixar o outro, né? Às vezes o trabalho do outro é deixar o outro ser. Deixar o outro ser. Isso é uma grande prova de amor. Você deixar o outro ser do jeito que ele é, né? Do jeito que ele quer viver. Tem aquela música do Caetano Veloso que eu acho que fala muito uma declaração de amor, assim: o meu amor, ame-o e deixe-o ser o que ele é. Isso é o mais bonito de uma relação amorosa. Você deixar o outro ser o que ele é, né? Sem você botar o outro pra baixo. E pensar nesse espaço, né? De luz, assim, que se abre no relacionamento. Sim. Você comentou um pouquinho antes que a arte transforma vidas, né? Como que a arte transformou a sua vida? Eu comecei a fazer teatro muito cedo. Assim, eu fui no teatro, eu tinha uns 8 anos, e aí para mim o que me veio foi um encantamento. Eu me senti muito encantada de ver uma peça de teatro. E muito curiosa por aquele universo. E aí eu pedi pro meu pai, assim, eu apontei pro palco, falei, eu quero estar ali. E aí meu pai, mas você é muito nova. Eu falei, cara, mas eu quero estar ali. Sabe, pra mim não tinha outra opção. Sim. E aí meus pais me levaram pra uma aula de teatro no Tablado, que é uma escola de improviso no Rio de Janeiro. E eu entrei lá com 9 anos de idade. E aí eu fiz a minha vida inteira. Eu fiz 10 anos de tablado. Aí depois eu fui morar 1 ano em Israel, onde eu estudei numa faculdade de educação não formal. Eu estudei e trabalhei num kibbutz. Por que Israel? Porque eu fazia parte de um movimento juvenil, socialista, kibutziano. E aí, com 18 anos, você tinha essa opção dentro do programa. É como se fosse um escoteiros, só que com uma ideologia Entendi. forte, assim. Sei. E aí, trabalhei num centro de absorção para etíopes como professora auxiliar. Trabalhei num hospital em Jerusalém, no Hadassah, como palhaça médica. Lá eu Nossa, que legal. escrevi uma peça de teatro em hebraico, atuei em hebraico, lá no kibbutz Hatzerim, que é um kibbutz que fica no sul. E é engraçado, assim, a minha vida nunca não teve arte, sabe? Eu nunca experimentei um outro jeito de ver o mundo que não a partir dessa perspectiva, assim. Pra mim, a arte é fundamental para fazer pensar. Eu Sim. acho que o ser humano é um ser pensante, questionador. E a arte faz isso, né, com a vida, assim. Faz você questionar, faz você pensar. Cria perguntas dentro da pessoa. E é fundamental a gente estar sempre se perguntando, se questionando. Então, assim, eu comecei a fazer teatro. Aí depois, quando eu voltei, eu entrei na faculdade de teatro. E também entrei na faculdade de cinema, porque eu queria muito atuar e muito escrever. E aí eu fiz as 2 faculdades e comecei a trabalhar logo cedo. Entrei pra Globo como atriz, depois como autora.
E aí veio a parte da vida adulta, né? Da carreira, Sim. da vida profissional, assim. Então, pra mim, é muito... Eu sou muito feliz de trabalhar com o que eu amo, de trabalhar com o que eu escolhi, eu acho isso um luxo, um luxo na vida, você poder trabalhar com o que você ama, com o que você acha que é o seu dom, o seu talento, a sua vocação. E você falou da questão de se desafiar e de se questionar, né. Você é uma pessoa muito questionadora? Você se questiona muito internamente, assim? O tempo todo. O tempo todo. Eu vivo em cima de perguntas. Os divertidamente ficam enlouquecidos. Enlouquecido, assim, uma loucura, todo um roteiro dentro da cabeça. Mas eu acredito na pergunta, eu acho que é um bom jeito de pensar a sociedade, sabe? E eu tenho uma filha e eu educo ela muito com perguntas, assim. Eu retorno perguntas a ela. Quando ela me pergunta, eu abro esse espaço de... Eu quero que ela aprenda a criar um raciocínio lógico. É óbvio, existe a obediência necessária de coisas sobre segurança e higiene, que não tem questionamento. Tem que tomar banho, tem que escovar o dente. Sim. Mas ensinando também qual é a consequência, né, disso não acontecer. Essa semana mesmo, ela não quer escovar o dente. Eu falei, não, tudo bem por você ter cárie? Você prefere ter cárie ou você prefere escovar o dente agora? Escovar o dente agora. Eu falei, então tá, uma boa escolha. Ufa. Não, mas é óbvio que também, assim, tem que ser firme em algumas coisas, né? Ela tem quantos Ela anos? fez 6 anteontem. Eu vi no seu Instagram. Teve festa e tudo. E eu acho também que é até um jeito bem judaico, assim. Eu sou judia e acho que é uma educação bem judaica você ensinar através de perguntas. Através, eu acho que do rir de si mesmo e se perguntar o tempo todo. Eu acho que eu fui muito educada dentro esses balizadores. Sim. Foi que eu aprendi muito e que eu passo adiante, assim. Bacana. E me conta um pouquinho sobre essa sua morada em Israel, que eu fiquei muito curiosa, assim, que você, né, trabalhou em hospital e tudo mais, e super jovem, né? Como que foi essa experiência, assim, pra você? Eu acho que foi um ano muito especial, assim. Foi um intercâmbio, né? Assim, abrasileirando, foi um intercâmbio que eu fiz. Durante esse ano, curioso Israel ter aparecido, assim, né? É porque existem muitas complexidades, né? Mas, assim, o que eu posso dizer da minha experiência pessoal, eu morei lá em 2006, eu tinha 18 anos. E aí, o primeiro semestre eu morei no kibbutz, eu trabalhei como jardineira. E aprendi a falar hebraico. E lá eu escrevi uma peça de teatro, que eu também atuei em hebraico, junto com o meu grupo, que é o meu grupo de melhores amigos da vida. Você fala hebraico ainda? Fala. Fala alguma coisa pra gente. Matarutzá. Tipo, o que você quer? Conta um trechinho da sua história em hebraico. אני גרתי השנה בישראל, עשיתי שנת הכשרה, גרתי בקיבוץ חצרים, ועשיתי גם עם החברים שלי, הקבוצה השנת שלי, שהחברים של כל החיים שלי. Pra que eu tô falando se você não tá entendendo? Mas eu falei tudo que eu já tinha falado. Eu imaginei isso, que você não ia falar coisa nova. Não, eu repeti a música e a ordem dos fatores, que aí pelo menos você entendeu. Mas, e depois eu morei numa comuna. É porque eu tenho esse princípio de vida, eu realmente acredito no coletivo. Eu realmente, é uma coisa até que eu tento passar, depois que eu virei mãe, pra minha filha, assim, durante a pandemia, eu criei uma creche pra ela em casa. Ai, que legal. E durou 1 ano. E aí era uma creche totalmente sustentável, tinha uma professora de uma escola progressista e tinham 4 alunas de famílias que estavam, assim, com os mesmos protocolos de Covid que os meus, assim. Tá. E aí durou 1 ano, assim. E era isso, era o coletivo, pra mim, se ajudando. As mães deixavam na minha casa todo dia. Era ali de 10 a 1. E as próprias crianças que criavam
todos os brinquedos. Então, tudo era com material reciclável, com sucata. Então, é isso, né? Como que a gente pode levar o que a gente acredita de forma prática para a vida. Voltando um pouquinho para sua carreira, né, eu vi no seu Instagram uma postagem que você diz que o seu trabalho no Vai na Fé surgiu a partir do filme que você fez, Uma Atleta, né, e que um trabalho puxa o outro e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho das preparações, né, para esse filme especificamente e para personal trainer também que você trabalhou na novela, que você fez na novela. Sim, quando eu amo essa parte do processo, a criação. Eu acho o processo criativo fundamental, porque se você cria um chão bom, você vai para qualquer lugar, né? E eu gosto de fazer tanto uma preparação física, porque eu acho assim que existe uma equipe enorme pensando no texto, na direção, no figurino, na caracterização. Então, quando a equipe chega com o trabalho, eu tenho que estar já alinhada para receber todas as informações e a gente criar junto uma pessoa, né? Porque uma personagem é uma vida que você cria ali. Então, por exemplo, para esse filme que eu fiz, 4x100, Correndo por um Sonho, é um filme com direção do Tomás Portela, produzido pela Gulani. E eu acho que ele tá passando no Telecine, acho que tá no Globoplay, NetNow, mas eu acho que dá pra saber fácil onde tem. E é um filme que eu me lembro que teve uma preparação física muito forte. Eu fiquei um mês no NAR, que era o Núcleo de Alto Rendimento, aqui em São Paulo. E aí, a minha personagem era Bia e tinha uma curva dramática muito interessante, porque ela começava como iniciante mesmo e acabava como uma profissional do atletismo. E para mim foi muito interessante porque a vida do atleta e a vida do ator é muito parecida. A rotina, assim, né? E tem uma frase do Artaud, que é um pensador, um teatrólogo muito importante, um teórico, que ele diz que o ator é um atleta do coração. E fez muito sentido esse pensamento dele, porque, de fato, assim, você trabalha para exercitar suas emoções de acordo com as cenas, de acordo com o estado do personagem. Então, primeiro veio ali, muito forte, uma preparação física no NAR. Eu aprendi a correr, eu comecei a malhar, nunca malhei. Só que eu tinha que fortalecer os músculos para dar conta da carga horária de trabalho, assim, Total, né. das gravações. Você grava 1, 2, você grava 50 vezes correndo ali na pista. Meu Deus do Eu céu. entrei em banheira de gelo. Ai, como que foi isso? Nossa, porque você saía da gravação, era tipo cortar, era tipo, cara, fisioterapeuta, banheira de gelo, alguém, por Dói favor. tudo, Dói né? tudo, dói os músculos esgarçados, assim. Eu sentia, tipo, os músculos rasgando a minha pele. Foi bem intenso, assim. Quanto tempo de filmagem? A gente filmou 1 mês, eu acho. E aí o Paulinho Silvestrini, diretor, que comentou comigo que quando ele viu esse filme, ele viu a personagem da Helena, ele falou, que a ideia de me ver como Helena veio a partir desse trabalho. E eu realmente acredito muito nisso, assim, como que... Eu acho que é como que um movimento chama o outro, sabe? Eu nunca Sim. acreditei nesse lugar de você ficar parado esperando as coisas acontecerem. Eu acho que o que acontece na nossa vida é consequência das nossas ações. Então, eu acho que um movimento puxa o outro, sabe? E assim que é. Eu acho que para você estar equilibrado, você tem que estar sempre em movimento, né? Sim. Então, eu acredito nisso, sabe? Porque ainda mais tendo que administrar a carreira de atriz, a carreira de autora, escritora, para mim eu sinto que são 2 trabalhos que me instigam e uma coisa me atenta para outra, sabe? Me chama para outra, assim. Eu sinto que as minhas 2 profissões estão em todos os trabalhos que eu faço. Eu acho que quando eu escrevo um conto, para mim, tudo que eu estudei, tudo que eu li, tudo que eu assisti, tudo que eu vivi, todas as exposições que eu vi, tudo que eu observei, tá presente. De alguma forma, assim, sabe? Então eu acredito muito nisso, de o que a gente absorve, o que a gente se provoca a viver na vida, porque vai aparecer em tudo nosso, assim, sabe? Nas nossas referências, nas nossas conversas, no nosso
pensamento sobre o mundo, sobre o outro, sobre nós mesmos, né? Então, pra mim é isso, assim. Por exemplo, eu escrevi esse conto. E aí depois, é, eu tava numa roda de conversas, depois tava conversando com outro amigo também que leu. E esse conto, assim, tem um livro da Simone de Beauvoir, que é O Segundo Sexo, que ela fala que você não nasce mulher, você se torna mulher. E eu acho que esse conto que eu escrevi se relaciona com esse pensamento dela, porque é tudo que o nosso corpo passa até chegar nesse tornar-se mulher, né? Então, assim, são coisas que vão entrando no nosso inconsciente, que quando a gente conversa sobre, que a gente vai vendo como que aparece, como que tá vivo, né? Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre também a questão da maternidade, né, que também tem a ver com essa questão da mudança do corpo da mulher e tudo mais, assim. Como que você vê a Priscila mãe hoje em dia? Eu vejo. Eu acho que eu sou uma mãe questionadora, artesanal, é, provocativa, muito amorosa, muito da palavra, muito acolhedora, muito carinhosa. E eu me realizo muito na maternidade, assim. Eu, pessoalmente, me realizo muito, eu sou muito feliz sendo mãe. E é curioso, porque quando me convidaram para escrever um conto, eu estava observando a minha filha entrando numa fase nova da vida dela, que era justamente a descoberta do corpo dela, curiosa com o próprio corpo. E eu observando ela, assim, eu ficava pensando, como que eu faço para ela ter uma educação diferente da que eu tive, da minha geração, né, assim. Como que eu faço para não castrar minha filha? Para que ela use essa curiosidade a favor dela. E aí eu escrevi esse conto. Porque para mim eu queria pensar em como fazer para minha filha receber uma educação que abrace o que ela tá vivendo nesse momento. Como que eu educo minha filha sem as frases opressoras de fecha as pernas, não põe a mão aí, senta direito, menina não faz isso é coisa de menino. Cara, eu não boto essas premissas pra minha filha, entendeu? Eu sou o contrário, assim, eu falo como o tempo todo, assim, desde coisas simples, de que todo mundo gosta de todas as cores, de que as pessoas são diferentes, de que você não pode generalizar, porque eu acho que generalizar é a origem do preconceito, a origem do racismo. É você colocar um indivíduo de forma generalizada no coletivo, isso é muito perigoso. Então, isso não pode servir pra nada, isso não serve pra nada, sabe? Então, isso não existe essa frase. Menina não joga bola, menina gosta de boneca. Eu nunca, não falo isso, tipo, e eu gosto quando minha filha escuta isso. Porque no começo eu queria privar ela. Depois eu falo, não, ela tem que escutar, porque ela tem que me trazer isso para eu poder educar ela. Então, são oportunidades de educação. Então, assim, mas eu acho que eu sou uma mãe que lê bastante, que procura conhecimento, que conversa muito, que troca muito, que faz análise. Importantíssimo. Pra eu entender se é uma questão dela, porque normalmente não é dela, é minha, entendeu? Exato. Então, assim, a questão não tá com ela. Ela é o espelho. Eu vejo acontecendo nela e falo, nossa, aí, ó, tem alguma coisa aqui que eu preciso investigar em mim. E eu investigar em mim e fazer diferente gera a diferença nela. Reflete nela. Então, a gente que tem que se trabalhar para criar pessoas melhores para o mundo. Crianças, filhos melhores para o mundo, né? O mundo vai ser melhor por pessoas melhores. E isso tá nesse exercício de a gente baixar o ego, né? E se pensar, se modificar, se analisar e educar o filho melhor. E aí o filho vai fazer um mundo melhor, eu acredito nisso. Tomara.
E tem novos projetos para TV, para cinema? Como que tá a sua agenda agora? Tem. Então, tem que ver o que que eu posso falar aqui. Vai estrear no segundo semestre uma série que eu fiz como atriz, chamada Praia dos Ossos, que é para HBO, que é sobre a história da Ângela Diniz, que é uma história de feminicídio, que foi o primeiro julgamento televisionado do Brasil, que foi esse crime feito pelo Doc Street. E a gente filmou no final do ano passado, vai estrear agora no segundo semestre. Acabamos as filmagens. A Marjorie Stiano faz brilhantemente a Ângela Diniz, um elencaço. O Emílio Dantas faz o Doc Street. Eu faço uma das amigas da Ângela, uma socialite chamada Gigi, e que é casada com Angenor, que é interpretado pelo Tato Carvalho. A série é dirigida pelo Andrusha Washington, que foi pela Conspiração, produtora. Então, assim, escrita pela Helena. E é uma série que eu tô, assim, muito curiosa pra ver. O pouco que eu vi tá forte, linda. Eu acho que o público vai adorar. E eu também fiz um filme chamado Agentes Especiais, com direção do Pedro Antônio Paz, e protagonizado pelo Pedroca Monteiro. Eu fiz também o Agentes Especiais, que é um filme, uma comédia com Magela, com Pedroca Monteiro, dirigido pelo Pedro Antônio Paz, que acho que vai estrear também no segundo semestre. E como escritora, eu tô com diversos projetos, a maioria eu não posso falar, porque é muito tempo você escrevendo, mas eu tô com um filme que eu escrevi, que é o próximo filme da Júlia Rezende, que é uma super diretora maravilhosa, incrível, talentosíssima, que dirigiu Cena agora. E a gente tá com esse projeto juntas. Eu tô trabalhando para transformar, porque por conta da repercussão, né? É isso, né? A gente bota uma coisa no mundo e a gente não tem controle para onde vai. E muita gente tá me perguntando se eu não vou transformar esse texto em peça ou em filme, se eu não vou transformar para audiovisual. E aí, agora eu tô começando a fazer esse processo. Eu comecei a levar pra sala de ensaio. E aí vai ter a supervisão artística, a direção da Yara de Novaes. Tô fazendo também um trabalho com a Lavínia Bisotto, que é uma preparadora corporal. E comecei a transformar também para audiovisual essa história. E que mais? E tem também uma série que eu tô começando a escrever que eu não posso falar absolutamente nada sobre isso. Nossa, muita coisa ao mesmo tempo, né? É que eu sou geminiana. E eu ainda sou mãe, ainda tenho uma filha no meio disso. Nossa Senhora. Mas é porque é isso, eu acredito que uma coisa vai alimentando a outra, assim. Sim. Você com essa lista gigante de trabalho, né? E, enfim, tem a questão do trabalho em casa também, né? Que toda mulher tem e tudo mais, da maternidade. Eu vi também um post que você fez sobre a mulher não ter hobbies, né? Você tem hobbies? Você Não consegue, tenho. Eu consegue não, parar em algum momento? não tenho. Não tem. Eu não tenho hobbies, eu já pensei sobre isso, assim. Como que, outro dia eu tava pensando, como que às vezes é importante a gente ter alguma coisa que a gente não faça bem. Porque o fazer bem se relaciona com essa lógica capitalista de produtividade. Tudo que você faz, você tem que fazer bem, porque você tem que ganhar dinheiro com aquilo que você tá fazendo. Porque você tá preocupado com o resultado. E se você faz alguma coisa que você não faz bem, que você tá fazendo por se experimentar naquele lugar? Eu não tenho constância em hobby, mas eu sou muito curiosa. Eu amo uma novidade, eu amo um desafio, eu amo uma aventura. Então, assim, às vezes eu vejo alguma coisa e faço, mas eu tenho dificuldade de ter constância naquilo. Porque eu sinto que a minha constância tá relacionada ao meu trabalho. Se eu vou fazer uma personagem que nada, eu vou nadar todo dia, eu vou ser muito disciplinada. Agora, eu nadar por conta própria todo dia, porque por hobby, é muito difícil pra mim. Mas eu sinto assim, por exemplo, um dia eu comecei a me experimentar na cerâmica, que é uma coisa que eu sempre tive curiosidade de fazer. E aí eu sinto que a minha maternidade me ajuda nesse lugar do hobby.
Porque eu gosto de criar esses momentos com a minha filha. Então, eu comecei a fazer cerâmica com ela. Aí, eu não tenho o hábito de cozinhar. Eu cozinho por necessidade. E aí, eu comecei a cozinhar coisas com a minha filha. Que eu nunca peguei uma receita pra fazer, assim, de bobeira. Mas com ela eu faço, com ela eu tenho vontade. Então, comecei a tentar trazer esse hábito, desse hobby culinário por conta dela, assim. A gente abre o livro de receitas, vê ali o que tem e se provoca. E pra mim, eu me provoco nesse lugar, porque não é um talento, é uma provocação. Mas é uma coisa, assim, que eu sou um pouco desastrada. Então, mas, eu pratico yoga, que é uma coisa que eu pratico, é uma prática que eu perdi a constância, mas eu tô agora tentando retomar. Mas é muito louco, porque a mulher não tem esse espaço, né? O hobby vem a partir de um tempo livre. Que tempo livre que a mulher tem? Que não tem, exato. Nunca Não, tem. uma mulher na vida adulta, mãe, que horas que ela tem tempo livre? Você tá o tempo todo, assim, só o fato, a carga mental feminina, assim, eu acho uma coisa de louco, assim. E por isso que pra mim, quando eu tô trabalhando, eu tô descansando. Porque eu tô com a atenção total aqui em você. Só aquilo. Se acabou aqui, cara, eu abro meu celular, é milhões de coisas. Aí depois de amanhã tem um aniversário de um amigo, eu tenho que comprar o presente, eu tenho que organizar a mochila da Rosa, Tipo, é um negócio assim, é uma lista infinita. Quanto mais você faz, mais aparece coisas para serem feitas. Né? Vontade de pegar o celular e não olhar, né? E trabalhar. Quando você tá trabalhando, você deixa ali. Mas eu sinto que, nossa, pra mim, assim, aí eu me provoco. Por exemplo, eu tenho alguma janela, eu adoro viajar. Eu amo viajar sozinha, com amiga, a trabalho. E pra mim, o meu hobby fica um pouco nesse lugar, assim, sabe? De me provocar, de ter um espaço de liberdade, de indivíduo, né? A minha individualidade, a minha liberdade, o meu exercício de cidadania entra também muito nesse lugar de ir pro mundo, sabe? Me jogar no mundo, assim. Bacana. Embarquei aqui no papo total. Fiquei em estado de presença todo completo. Que bom. Fico feliz. Você gostou? Gostei muito. Que bom. Obrigada, Léo. Volto sempre. Obrigada. E Isto É Gente Entrevista fica por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Foi um prazer.